que Jesus veio para nos dar livre acesso ao Pai. E o que antes estávamos separados, Deus nos uniu em apenas um caminho chamado Jesus. Esse é aquele, o amado da igreja, pelo qual nós viemos adorar essa noite. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 96. Quem achar pode se colocar de pé. Livro de Salmos, capítulo 96, nós vamos ler do 1 ao 4. Amém? Diz assim: cantem ao Senhor novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Aleluia. Aqui é um convite para que nós possamos cantar um cântico novo, cantar com alegria ao Senhor pelas coisas que Ele tem feito na nossa vida. Ele tem feito coisas na sua vida, meu irmão? Grandes coisas, né? Só não vê aquele que não quer enxergar. Mas Deus tem feito muitas coisas na nossa vida. Nós temos que ser muito gratos e vir aqui com um espírito de gratidão, com um espírito de realmente querer oferecer o melhor ao nosso Deus. E é isso que nós vamos fazer nessa noite, amém? Fique de pé, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais essa noite, agradecemos pela tua vida em nós, Pai. Pai amado, nós somos gratos por teu amor a cada dia mais, Pai, nos consolando, nos moldando para ser cada vez mais parecido contigo. Deus amado, nos perdoa os nossos pecados, Deus, pois nós somos falhos, pecadores, e nós necessitamos da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Pai, nós imploramos o Senhor nessa noite, porque nós reconhecemos que o Senhor é o único Senhor, o Senhor é o único amado dessa igreja, o Senhor é o único que nós queremos viver em nosso coração. Por isso nós clamamos, Pai, o Senhor nessa noite, Pai, que você possa vir com direção, vir, Pai, com a tua palavra em cada coração aqui, Pai. Guarda os pés daqueles que não vieram, Pai, mas que aqui possa ser conhecido o teu nome, Pai, e o teu nome é santo, o teu nome é justo, Pai, e o Senhor é o Senhor, Pai, é o Senhor da igreja, e é a ti que nós vamos louvar nessa noite. Receba nossos louvores, em nome de Jesus, Pai, amém. Aleluia. Vamos falar ao nosso Deus dizendo que Ele, como diz em Filipenses, Ele se esvaziou da sua glória, abriu mão de tudo para sofrer como homem, para nos ensinar como viver nele, amém? Calma-se. Sangue
vamos continuar exaltando a Ele. Nesse momento você possa levantar sua voz e dizer: o quanto Ele é santo, e nós exaltamos, porque Ele é um Deus grande, um Deus alto, um Deus sublime, um Deus que está acima de qualquer outro, como lemos na tua palavra. Deus santo e poderoso. Esse Deus que nós vamos exaltar nessa noite.
Se você está cansado, pode vir, porque Ele é o seu descanso, Ele é o seu abrigo. Se você veio essa noite nesse lugar, pode saber de uma coisa: aqui é um lugar de ordenar a bênção do Senhor, a esse lugar é esse lugar de oração. E se você veio buscar esse Deus, pode saber que Deus não põe um peso na sua vida. Ele dá o fardo dele, que é leve, para que nós possamos caminhar nele. E essa fonte é inesgotável. Se você tem sede, eu tenho sede, eu busco em tantas coisas, eu já busquei alegrias em tantas coisas, em tantas pessoas. Meu irmão, hoje é o dia de você saber que você tem que ter essa alegria em Deus. Você tem que realmente beber da fonte do Senhor. Você tem que buscar a Ele. Você tem que se saciar com Ele. Porque Jesus é o único que nos preenche por completo. É o único que preenche a igreja por completo. Nós vamos cantar nessa noite que nós realmente encontramos essa fonte. Nós queremos mais e mais dessa fonte, amém?
conseguiu passar essa noite na sua vida, meu irmão, deixa o Espírito Santo te tocar. Sinta Ele, porque Ele se faz presente nesse lugar, amém? Aleluia. Uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Graça e paz, amém? Graça e paz a todos que estão nos acompanhando pela internet. Hoje podemos estar na casa do Senhor, é motivo de muita alegria, pode se aceitar. É muito bom poder estar na casa de Deus. É muito bom podermos estar na presença do Senhor. E quando viemos à casa do Senhor, sabemos que Ele é bom o tempo todo. Aqueles que ainda não podem estar, estamos ainda com essa limitação, com essa restrição, nos guardando para que possamos preservar a vida. Se bem que muitos lugares já não estão mais obedecendo, né? O pessoal já lota lotéricas, bancos, hospitais e assim por diante, está tudo cheio, mas vamos nos manter vigilantes ainda, até o tempo necessário, e em nome de Jesus isso logo vai passar, amém? Irmãos, como eu disse aqui algumas semanas atrás, obrigado, nós estamos abrindo uma livraria aqui na igreja, e estamos com uma parceria com a Sociedade Bíblica Trinitariana. Por que a Sociedade Bíblica Trinitariana? Desde a época, isso faz uns 10, 12 anos atrás, que eu fazia seminário, se falava da Bíblia Trinitariana. O professor falava muito sobre a Bíblia Trinitariana, que era uma das versões mais próximas do original, dos originais, dos manuscritos originais, e que era fiel a esses manuscritos. Porque se tem uma coisa que traz muita dificuldade nas interpretações bíblicas e muita abertura para determinadas coisas, são os tipos de traduções que estão tendo nos últimos tempos. As pessoas estão cada vez mais traduzindo a Bíblia e mudando algumas pontuações, algumas vírgulas, mudando alguns sentidos de palavras e fazendo com que a interpretação fique cada vez mais comprometida. Então a Bíblia Trinitariana é uma Bíblia que ela tem essa questão, essa fidelidade aos textos, aos manuscritos antigos, uma cópia fiel, para que possa trazer da melhor forma possível a palavra, sem duas interpretações, sem dar margem para outras coisas. Então a Bíblia é essa aqui, né? Já tem irmãos que estão comprando. Nós não estamos ganhando nada com fazer propaganda da Bíblia Trinitariana, mas a gente se preocupa com o tipo de leitura que você tem da Bíblia, porque são muitas as formas de interpretação nos dias atuais, e hoje tem Bíblia para todo gosto, né? Tem Bíblia para um segmento, tem Bíblia para outro segmento. Eu não vou citar nomes aqui para não ficar trazendo problemas, mas a fidelidade do texto bíblico está sendo comprometida. Como eu já disse aqui uma vez, a Bíblia no original ela é escrita no Velho Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego. Tanto o hebraico quanto o grego tem mais de um significado, chega de 4 a 7 significados possíveis cada palavra. Então, na hora de traduzir do original para as versões, vão comprometendo,
traduzido do latim para o original já deu uma diferença. Do latim para as outras línguas, foi complicando cada vez mais. Então, vai deturbando a palavra. Então, imagine um verbo, um verbete ou uma palavra ter 7 significados. E a pessoa tem que saber do contexto para encaixar a melhor forma dessa palavra para não fugir do contexto. Então, tem muitos textos das Bíblias que estão descontextualizados, estão sofrendo interferências de pessoas que às vezes querem traduzir as Bíblias de uma forma mais amena. E nós sabemos que a palavra de Deus, ela não precisa ser abrandada ou aumentada, ela precisa ser pregada do jeito que ela é. Se ela for pregada do jeito que ela é, já é o suficiente para que as pessoas conheçam a Cristo, sejam salvas, tenham a sua família salva. Então é extremamente importante. Estamos vendendo na livraria essas Bíblias, tá? Tem camisetas, tem chaveiros, e tudo que é arrecadado nessa livraria vai ser destinado ao evangelismo, a missões da igreja, tá bom? Então, você comprando a Bíblia lá, ou uma camiseta, ou um chaveiro, algum item da nossa livraria, você vai estar ajudando nas missões, nos evangelismos da nossa igreja, tá bom? Glória a Deus! Então, é uma excelente Bíblia, é muito boa, e você não vai se arrepender de comprar, tá bom? Procure a Jennifer no final do culto, ela está com todos os materiais ali, e podem fazer as suas encomendas, porque nós vamos subir em breve para lá de novo, e vamos estar trazendo mais coisas, mais Bíblias, enfim, mais coisas para poder estar acrescentando na nossa livraria. Amém? Glória a Deus! Você sabia que o cristão, na Idade Média para cá, pós-reforma, ele era conhecido como amante do livro, né? Por quê? Porque eram pessoas instruídas, que liam, que buscavam o conhecimento de Deus. Então, o crente, ele tem que buscar esse conhecimento, ele necessita ser alimentado pela verdade da palavra, ele não pode se acomodar, ele tem que ler. As empresas dessa época, da Revolução Industrial e todo o que teve da reforma para cá, eles gostavam muito de pegar cristãos por causa disso, porque era um povo que buscava conhecimento, era um povo que lia muito, era um povo totalmente diferente, ao contrário do que a gente vê muito em dia hoje, né? Tem empresas que, quando fala que é crente, eles pensam 2 vezes em contratar. Então nós temos que manter, né, as nossas bases, a nossa linhagem, temos que buscar mesmo a presença de Deus e gostar de ler bons livros, ler a Bíblia, porque isso traz conhecimento. Amém, irmãos? Não existe conhecimento se você não buscar. O meu conhecimento é joelho no chão. O seu conhecimento é a leitura da palavra. Joelho no chão, você busca comunhão com Deus. Conhecimento das Escrituras você precisa ler, para que você venha ter conhecimento de tudo que você poder falar da palavra de Deus. Amém? Começamos ontem nossos estudos. Ontem nós tivemos a primeira aula, foi muito bom. E sexta-feira agora nós vamos ter um estudo voltado para toda a igreja, aberto a todos. Amém? Glória a Deus, vocês estão tão calados, irmãos. Amém? Lembrando que domingo agora nós vamos estar buscando as cadeiras e vamos estar já montando a sala de estudo. Segunda-feira, o estudo dos obreiros, já vai estar todo mundo nas cadeiras novas, nas mesas, e vai ser muito bom o tempo de aprendizado, tá bom? Glória a Deus, amém? Aleluia. Tem mais recados para dar, mas eu dou no final do culto, tá? Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Em 2 Samuel capítulo 12, livro de 2 Samuel capítulo 12. Ontem foi até engraçado no estudo, que nós fomos ler um texto, fomos falar sobre
os livros da Bíblia, e nós vamos falar sobre Pedro, né? E aí a pessoa foi ler, leu Pedro, não era 2 Pedro, era Pedro 2. E aí a gente vê um monte de coisa, né, que as pessoas falam. 2 Pedro, Pedro 2, 2 de Pedro, segundo livro, na verdade é epístola. Nesses estudos vamos falar também sobre a diferença de livro, epístola e cartas, e é muito bom. 2 Samuel é um livro. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Crônicas, no original era um livro só. Conta a história dos reis de Israel. E aí depois foi separado, com a Vulgata, foi separado os livros para dar um melhor entendimento, mas era um livro só. Todos acharam? 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Aleluia. Versículo 15 e 16, diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Amém? Feche os teus olhos, cubra a tua cabeça, vamos orar a Deus. Pai, no nome de Jesus, e rendemos graças ao Espírito Santo pela oportunidade de estarmos na tua casa hoje, unidos num só corpo, fisicamente com os irmãos e espiritualmente com aqueles que nos acompanham através dessa live, dessa transmissão na internet. Pedimos ao Senhor, a Deus, que o Senhor continue realizando em nós a tua vontade, o teu querer, que haja sobre cada um de nós a presença e a direção do teu Espírito Santo. Não queremos ser como errantes ou cegos sem saber a quem seguir, pois temos o Senhor como principal conhecedor e autor das nossas vidas. Por isso, Deus, eu lhe peço nesta noite que eu venha ser diminuído e o teu Espírito Santo engrandecido, para que o teu nome seja exaltado, para que toda a glória seja dada a ti, Senhor, para que tanto eu e os meus irmãos possamos sair daqui direcionados pelo Senhor. Por isso, Pai, manifeste, Senhor, a tua glória, o teu poder e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto de 2 Samuel é um texto muito conhecido. Quem nunca ouviu falar de Davi e Betseba, quem nunca ouviu falar da história que envolveu entre eles, tudo aquilo que aconteceu por causa de um ato. Talvez este pecado de Davi tenha sido uma das crises mais difíceis a serem suportadas por ele, porque a gente vê que algumas experiências mais difíceis que nós temos na nossa vida está sempre ligada à esteira do pecado. O que seria a esteira do pecado? O pecado, ele existe, ele é real, todos nós somos sujeitos a cair nele, por mais espirituais, por mais santos, por mais devotos que somos, todos nós somos sujeitos a cair no pecado, a ceder à tentação e a deslizar. E se tem uma das coisas que a Bíblia deixa bem clara, é a questão de expor o pecado do homem, de expor o pecado daqueles que foram levantados por Deus a serem referências, a serem exemplos, para demonstrar a humanidade desses homens, a humanidade dessas pessoas. Ou seja, nenhuma dessas pessoas que foram mencionadas na Bíblia, nenhuma dessas pessoas que foram levantadas por Deus, foram imunes da tentação, do pecado, da queda, ou de qualquer outro sentimento que partisse dentro deles, porque eram humanos, eram pessoas comuns como eu e você. Por isso que a Bíblia, ela não é um livro de faz de conta, ela não é um livro de fantasias, porque
e nos situa a viver uma realidade verdadeira. É como eu disse aqui naquela frase de Ariano Suassuna, né? Nós não podemos ser nem pessimistas, porque o pessimista é extremamente negativo e é uma pessoa que nunca está de bem com nada, com a vida, sempre está olhando o lado mal das coisas. O otimista é aquele que, por outro lado, é extremamente ingênuo, porque acredita numa fantasia que tudo vai dar certo, independente do que acontecer. Então é uma pessoa positiva para frente, mas é exagerado. Então ele acaba sendo inocente, fechando os olhos para algumas coisas. E aí ele fala que nós devemos ser um realista esperançoso, justamente porque o realista mantém os pés no chão, e esperançoso porque ele ainda tem fé que as coisas irão mudar. Quando nós viemos à igreja, nós somos chamados à nossa realidade, a realidade do mundo, a realidade do pecado, a realidade da existência de Satanás, a realidade daquele que quer nos tragar e nos devorar, a realidade daquele que quer tirar de nós a imagem e semelhança de Deus. Então a Bíblia nos situa a estarmos com os pés firmes no chão e com os olhos fitos, firmados, direcionados em Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, quando diz assim: uma coisa eu sei e a faço, que me esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alto, o prêmio da eterna soberana vocação, Cristo Jesus. Ou seja, somos pecadores num mundo que jaz no maligno, mas somos remidos pelo sangue do Cordeiro, e é Ele que nos guarda, é Ele que nos livra, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ampara, mesmo quando caímos, mesmo quando pecamos. Ele nunca deixou de nos assistir. Amém? Esse relato de Davi mostra exatamente isso: a sua humanidade, a sua fragilidade, e talvez a área que ele mais era comprometido, que era essa área de ter muitas mulheres. Se nós olharmos em Deuteronômio, capítulo, vamos ver que havia uma ordem para os reis que viriam em Israel, que deveriam se privar, se manter íntegros, principalmente na questão com mulheres. Davi teve muitas concubinas, Davi teve muitas mulheres, e ele não estava de acordo com esse texto de Deuteronômio que foi deixado como um legado ainda no Sinai. Mas ele mostrou ali que com a tentação não se brinca. Ninguém consegue enfrentar a tentação de peito aberto. Ninguém consegue enfrentar a tentação batendo de frente com ela. A Bíblia é muito clara: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, em outro trecho da Bíblia diz assim: fugir da aparência do mal. Então a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal, evitar as tentações, porque nós somos tendenciosos, somos frágeis e somos levados muitas vezes pela cobiça dos nossos olhos. Foi o que aconteceu com Davi. A Bíblia nos diz que Davi estava no seu reino, e é interessante que quando passa esse relato bíblico, Davi tinha aproximadamente 50 anos e já estava sendo rei em Israel pelo menos há 20, e ele estava no auge do seu reinado, conquistado inúmeras batalhas, reorganizado e fundamentado o exército de Israel. Eram homens valentes, guerreiros, tementes a Deus. Então Davi estava aonde ele tinha que chegar, num reino consolidado, num exército forte e num povo direcionado por Deus, tendo ele como um rei guiado por Deus. Era o auge de Davi. E ele estava tão no auge, mas tão bem, que aconteceu uma guerra e ele não precisou ir. Ele abriu mão, porque toda a
consagrado, já estava bem conhecido. Então Davi deu aquela relaxada no Dom Joabe, liderava o exército, era o general de Davi, e ele não foi para a batalha. E é interessante que a tentação, ela acontece nesses momentos, quando nós baixamos a guarda, quando nós facilitamos um pouco, quando nós deixamos de lado aquela vigilância e achamos que já chegamos num patamar que não precisa mais se preocupar. Eu não preciso orar tanto mais, eu não preciso buscar tanto, eu não preciso ler a Bíblia tanto, afinal de contas, eu conheço a Bíblia, onde eu abrir eu vou entender. E quando a gente pensa assim, a gente está a um passo da queda, porque vamos nos distanciando lentamente do foco e nos aproximando cada vez mais daquilo que é mal. Como eu já disse aqui algumas vezes, se tem uma coisa que o inimigo tem, é experiência. Ele tem séculos de experiência. Então ele não tem pressa, ele não é precipitado, ele tem toda a paciência do mundo para poder atacar. Então ele vai atrapalhar, ele vai mover, mas ele vai agir no tempo dele. Ele é um ser atemporal, ele não é limitado ao nosso tempo. Então ele faz as coisas conforme ele vai vendo o seu caminhar. Então ele vai colocando uma coisa ali, vai colocando outra coisa aqui. E Davi saiu na sacada do palácio, na varanda do palácio, e ele olha para o lado e vê uma mulher tomando banho. A Bíblia nos diz de Betseba, uma mulher formosa. E aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa: todas as vezes que a Bíblia fala de alguém belo, é porque a beleza é fora do comum. Não é qualquer beleza, não é qualquer aparência, mas é algo que impressiona. É uma beleza diferenciada. A Bíblia fala de algumas mulheres que eram fora do comum, como Sara de Abraão, era algo extremamente fora do comum. E Betseba era uma dessas mulheres também muito lindas, formosas. E nós vemos aqui a questão do pecado, e logo já falamos assim: olha, Davi já olhou e já quis e já desejou. Mas se nós prestarmos um pouco atenção e parar para tentar entender essa cena, a gente vai ver que Betseba também teve culpa. Por que ela teve culpa? Porque tomando banho, com a janela aberta, virado por uma sacada, também de se perceber que alguém poderia ver. E aquilo poderia ser não comum, não raro, mas comum para ela tomar banho ali. E Davi avistou aquela mulher, e a Bíblia nos diz que quando ele viu aquela mulher, ele perdeu o sentido, ele perdeu a razão, e ele só pensava em ter aquela mulher com ele. É engraçado que todas as vezes que somos levados por algum pecado, por alguma tentação, por algo que nos desperte, ele vem de uma forma tão sutil que não demonstra para você que é errado. Pelo contrário, ele te afasta do foco de Deus. Ele não é algo que faz você se perturbar na hora, mas é algo que traz prazer aos teus olhos. É uma coisa lenta, é uma coisa sorrateira. Ele chega e dá aquela impressão de posse, porque você não pensa em Deus na hora que você está sendo tentado. Você está tão envolvido pela cena, tão envolvido pelo episódio, tão envolvido por aquilo que está acontecendo, que você não pensa em Deus. É como se desse um branco na sua mente. E a Bíblia nos diz que Davi desejou essa mulher, e queria essa mulher de todo custo, de todo jeito. Nós já sabemos da história.
Mas Oséias, capítulo 8, versículo 7, nos diz algo interessante. Porque os que semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara. Os que semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara. Ou seja, colhe tempestades. E naquele momento, Davi precisava levar Deus a sério. E foi algo que passou desapercebido de Davi. Homem segundo o coração de Deus, a maior autoridade militar de Israel, uma referência para todos os homens e para todos os reinos, estava ali, rendido por uma situação. E Davi é um rei tão expressivo e tão importante na Bíblia, irmãos, que a Bíblia Sagrada conta a história de Davi em pelo menos 62 capítulos. A biografia de Davi. Só no Novo Testamento Davi é mencionado 59 vezes. Sabe o que é isso? Não era qualquer um, não era qualquer pessoa. Ele era alguém que tinha uma representatividade. Por isso que o inimigo, ele não escolhe a quem derrubar. Para ele tanto faz quem está de pé ou quem está embaixo. Ele quer derrubar. E por isso somos constantemente tentados, constantemente afligidos, constantemente colocados em situações adversas, constantemente sendo testados no nosso caráter, na nossa responsabilidade e no nosso temor a Deus. Você não está imune disso, você não está isento disso, porque o inimigo quer te derrubar, porque você é uma referência espiritual dentro da sua casa, você é uma referência espiritual no seu trabalho, na sua faculdade, e na rua que você mora, você é uma referência espiritual. Os escolhidos de Deus incomodam porque são diferentes. Não é diferente porque são perfeitos, não são diferentes porque são melhores do que as outras pessoas, são diferentes porque temem a Deus. E o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Quando nós tememos a Deus, agimos com mais cautela, agimos com mais cuidado, pensamos duas vezes antes de fazer ou de falar. Por quê? Porque há temor. E nos tempos atuais, muitas pessoas têm perdido o temor de Deus, têm vivido de formas variadas, têm perdido o sentido e a noção da sua fé. Há pessoas que se contentam apenas em participar de grupos religiosos. Tem pessoas que preferem nem estar mais na igreja, porque afinal de contas eu posso acompanhar por uma transmissão, de um vídeo, de uma live, de um DVD depois, e assim por diante, ou pela internet. A Bíblia nunca foi tão defraudada como nos dias de hoje, e nunca foi tão rejeitada por grupos que se levantam. Hoje tem grupo de tudo que é jeito, tem feminista, tem machista, tem os grupos homossexuais, os homos, aí tem grupo disso, tem grupo daquilo, tem os esquerdas, tem os direita, tem tudo hoje. Cada um levanta a sua bandeira, cada um levanta aquilo que acredita, essa verdade que acredita, e defende aquilo com unhas e dentes, sem se importar com o que a palavra de Deus diz e qual é a direção de Deus. E pasme, irmãos, isso acontece muito dentro das igrejas também. Dentro das igrejas também. Antigamente havia-se muita rivalidade no futebol, agora não, é de pensamento. A rivalidade agora é: você é esquerda, você não presta; você é direita, você não presta; você não tolera. E agora, um dos maiores líderes religiosos do mundo, que é considerado o Papa, agora está apoiando
dos homossexuais? Então, assim, aonde vamos parar? Aonde vamos chegar? Por que pregar a Bíblia nos tempos de hoje tem sido uma caretice ainda maior? Por que andar pelos princípios certos tem sido cada vez mais difíceis? Porque hoje tem sido tudo relativo. Hoje tem se relativizado tudo se torna relativo. Verdade relativa, opção sexual relativa, gênero relativo. Tudo hoje se torna relativo. Política é relativa. Conceitos cristãos relativizados. Regras, doutrinas, palavra da verdade relativizada por pensamentos humanos, por pessoas que não têm compromisso com Deus e têm perdido a essência. É época e tempo da igreja do Senhor manifestar de verdade a sua força, porque esses mais de 50 milhões de evangélicos que tem no Brasil, se não é a metade, está perto, já está muito corrompido, já está muito defraudado, já está muito desassociado. Os cristãos dos tempos atuais têm vivido mais em discórdia entre si do que em discórdia contra o mundo. É pensamentos diferentes, doutrinas diferentes, é forma de crer em Deus diferente, é pensamentos acerca de Deus diferente, e isso só vai dando munição para aquele que quer derrubar, para aquele que quer tragar a sua alma, para aquele que quer matar a sua vida, matar a sua família, matar você. Então, se tem uma coisa que precisa ser preservada em você e em mim, e nós que buscamos a Deus, é a comunhão com o Senhor, porque é essa que vai fazer a diferença e vai nos manter de pé diante de toda situação, diante de toda bagunça que tem se tornado o mundo nos tempos atuais. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos lendo um texto do maior rei que Israel teve, humanamente falando, a maior referência militar, o camarada que conseguiu reagrupar e formar o exército de Israel, que estabeleceu uma cidade fortificada chamada Cidade de Davi. Um camarada que era livre de toda e qualquer suspeita, mas foi pego pela sua fraqueza. E eu te digo uma coisa, tem gente que diz assim, olha, o camarada se envolveu, né? Ele teve um desejo, ele se envolveu, conseguiu aquilo que ele queria, ele para. Mentira, não para, porque quem se envolve com uma mulher vai se envolver com outra, e com outra, e com outra, e com outra, o tempo inteiro. Ele nunca está saciado, ele nunca vai estar completo. Por quê? Porque essa questão de ter uma hoje, ter outra amanhã e ter outra depois, dá a sensação de poder, e vai fazendo com que a pessoa se afunde e mergulhe cada vez mais no seu pecado. Isso vale tanto para homem como para mulher. Então a tentação, ela não é uma coisa aparentemente má, ela vem para realmente confundir e minar todo o entendimento e resistência que você tem. Ela vem para ser quase uma verdade, ela vem para ser quase uma coisa certa, legal de fazer. Ela não vem mostrando a sua garra. Quando aparece uma mulher estranha, ou um homem estranho na vida do casal, de um dos cônjuges, o diabo mostra aquilo que tem de melhor, mas não fala do que vai acontecer se a pessoa se envolver com uma pessoa de fora. A destruição da família, problemas de doenças, gravidez. Ele não mostra isso, ele só mostra o prazer que aquilo vai oferecer na hora. É como um bêbado. Aquele que bebe, ou aquele que está preso no vício maligno, o diabo não vai mostrar a consequência daquilo, ele vai mostrar o prazer que aquilo vai te dar naquele momento. Uma vez eu conversando com uma pessoa, ela disse assim, eu sou de momentos, eu vivo um momento. Eu falei, então você é fraco.
Se você é levado pelo seu momento, você vai cair. Porque todo mundo que vive de momentos está fadado a cair na situação que ele tiver. Em qualquer área. Eu não estou falando da área sexual apenas, não. Em qualquer área. Porque se a pessoa ela for momentânea, ela tiver esses picos, alterando. Eu estou bem quando a situação está boa, eu estou ruim quando a situação está ruim. É uma pessoa inconstante, fragilizada, destruída emocionalmente e muito fácil de ser levada por ele. Outra coisa interessante que a Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 1 versículo 15 é que segundo é santo aquele que os chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O que Pedro está querendo dizer aqui? É santo aquele que nos chamou, então nós devemos nos tornar santos, como imitadores, no nosso procedimento, nas nossas palavras, na forma de se expressar, na forma de falar, na forma de agir. Nós temos que nos comprometer com isso, porque carregamos um nome acima de todo nome. Somos representantes legais de Cristo nessa terra. Somos chamados à sua imagem e semelhança. Somos regenerados do pecado. Somos lavados e limpos pelo sangue libertando aquela cruz. O sangue nos libertou do pecado, nos perdoou do pecado que cometemos. Mas somos sujeitos a erros, somos sujeitos a falhas, somos pessoas que precisam constantemente estar de acordo com Deus, estar buscando comunhão com Deus, para não perder o foco e a direção do Senhor. Davi só se preocupou com aquilo que ele ia viver na hora, e aquilo trouxe consequências terríveis, porque Betseba era uma mulher casada com um dos seus soldados mais leais que ele tinha no exército, Urias. E aí, para ele não ficar com o peso de consciência de todo mundo ver que ela era mulher de Urias, ele manda matar Urias. Ele manda uma carta para Urias dizendo para entregar a Joabe. E quando Joabe chegou e leu a carta, estava dizendo que era para pôr Urias na frente da batalha. Tinha que ser o primeiro cara, tinha que ser aquele que ia bater de frente, para morrer logo. E foi o que aconteceu. Urias morreu. E aí, aquele peso de consciência de Davi aparentemente acalmou, porque a mulher é viúva, né? Eu não tomei ela do seu marido, ela é uma mulher viúva e eu vou me casar com ela. Então, quando você está mergulhado no pecado, quando você está mergulhado numa situação difícil, começa a aparecer inúmeros pensamentos e inúmeras alternativas. E uma das principais delas é cumprir um erro com outro erro. É cumprir um pecado com outro pecado. Porque o certo era separar, era largar aquilo, era confessar o pecado e pagar o preço por aquele momento. Não, mas ele encontrou uma saída: mandar matar o marido da mulher, porque ela ia ficar livre e ele com a consciência limpa. Tome muito cuidado com os pensamentos que vierem à sua mente para te trazer confronto, para te trazer conforto em tempos difíceis. Toma muito cuidado, porque geralmente os pensamentos que vêm são instigados e direcionados pelo próprio maligno, e são sempre pensamentos que vão trazer um calar de consciência, que vai amenizar, que vai pôr um band-aid em cima da ferida, que não vai tratar ela, só vai tampar para não ficar exposta. Tome muito cuidado. É em momentos como esse que o inimigo vence a batalha. É em momentos como esse que ele mancha e destrói casamentos, destrói famílias, destrói ministérios, destrói tudo. É em momentos como esse, porque ele vai fazer com que você perca a sua identidade. Olhe para o teu irmão e diga: não perca a sua identidade.
A graça de Deus nos mantém firmes mediante as tormentas. Mas a graça também cobra. Ela nos mantém firmes, mas as consequências vão acontecer. Por isso que é difícil lidar com tentação, porque quem vê só vai enxergar o prazer momentâneo. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, eu estou longe de casa, as pessoas confiam em mim, então eu não preciso ficar dando muitos detalhes, eu não preciso ficar, não, eu estou longe, ninguém vai ver. Já tem tanto dinheiro aí, o que tem eu pegar mais um? São situações como essa, é difícil. E existem dois tipos de sofrimento em tempos de crise, irmãos. O primeiro sofrimento é o que merecemos pela nossa desobediência. Então, a consequência da desobediência é a causa, é o sofrimento, ele vai vir. Mas existe um outro sofrimento. E a segunda forma de sofrimento, no tempo de uma crise, é o sofrimento que não merecemos, mas experimentamos por causa do pecado dos outros. Dois tipos de sofrimento: aquele que merecemos porque pecamos, fomos desobedientes, e o segundo é aquele que a gente sofre pelo pecado dos outros. Ou seja, pelo pecado que alguém cometeu, você também pagar o preço junto. E isso acontece na família. Isso acontece quando você erra, você condena toda a sua casa. Isso acontece quando há pessoas que estão do seu lado, que confiam em você, cometem um erro, ou você comete, e espalham a consequência em todo mundo. São coisas que poderiam ser evitadas, mas muitas vezes passam desapercebidas. Passam desapercebidas. Tomem muito cuidado, irmãos. Eu sei que hoje, os tempos de hoje, campanhas extraordinárias para se derrubar o gigante, para ultrapassar as muralhas, os hinos, os louvores dos tempos atuais são condicionais. A autoestima do ser humano, a exaltação do próprio homem. Então tem gente que fala assim: eu quero que cante aquele louvor. Por quê? Porque aquilo, ele mexe comigo, ele mexe com você de que forma? Ele me traz confiança, autoconfiança. E nós temos que tomar cuidado, porque tem louvores que não são para Deus, são para o homem. Eu sou meio nostálgico, porque tem hora que eu puxo uns louvores lá do tempo do onça. O tempo do onça ali, esse camarada aqui, Então tem hora que tem louvores que realmente nos remetem a coisas fantásticas. E quando nós falamos de louvores que louvam a Deus, que exaltam o nome de Deus, nos traz à memória os tempos em que vivemos em comunhão com Deus, em cada episódio. Isso é fantástico. Agora, aqueles que exaltam o próprio homem que está cantando, isso aí não leva a lugar nenhum. Por isso que existem tantos crentes nos tempos atuais fragilizados. São louvores almáticos, são mensagens de autoajuda, são muitos pastores que não pastoreiam, porque afinal de contas eu não posso desagradar a minha ovelha, eu tenho que agradar ela em tudo. São homens que são super-heróis, que não têm defeito nenhum, que não expõem as suas fragilidades, são intocáveis. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia faz questão de mostrar a humanidade dos homens, principalmente de Jesus, que viveu como homem na terra. Então, quando você vê esses super-heróis intocáveis, pessoas que, nossa, é um referencial de heroísmo, que não tem defeito, que não tem fragilidade, que não transpira, gente assim, sabe, intocável. Tome cuidado com isso, irmão. Somos humanos, somos seres humanos, sujeitos a falhas,
Só estamos no caminho porque Cristo nos salvou e nos mantém nesse caminho, por misericórdia. Porque se não fosse por misericórdia, não estaríamos nem aqui, irmãos. A Bíblia nos fala desse sofrimento, e em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer por ninguém. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o culto de hoje, a mensagem de hoje é uma reflexão, uma auto-reflexão da nossa vida, das tentações que temos sofrido pelo inimigo e das provações que temos suportado por permissão de Deus. Porque existem os dois lados. Somos provados a fim de sermos melhorados e somos tentados a fim de cairmos. A tentação gera queda, a provação gera engrandecimento. Em tempos como esse de crise, temos que entender se o que estamos passando ou o que estamos vivendo são provações ou tentações, são coisas de Deus ou coisas do diabo. Ouvimos a voz de Deus ou ouvimos a voz do diabo? Conseguimos discernir as coisas? Conseguimos entender quando é um e quando é outro falando? A palavra de Deus em João capítulo 3 nos diz que quem é espiritual discerne bem as coisas do Espírito. Se somos filhos de Deus, se somos espirituais, vamos discernir a voz do nosso Senhor e Pai e vamos saber quando é Ele que está falando. Mas só sabemos isso se mantemos o nosso foco. Mantenha o seu foco. Você que está nos assistindo, mantenha o seu foco. Não venda a marca de Deus sobre a tua vida. Não abaixe a sua guarda. Não tolere coisinhas que aparentemente são inocentes, mas que você sabe que é contrário à palavra, que é contrário à Bíblia. Não aceite. Não aceite. Ah, não, mas isso aqui não tem nada a ver. Está na Bíblia lá, mas a gente tem que suportar uns aos outros. Não é assim não. Suportar uns aos outros em amor é também saber respeitar o espaço do outro. O fato de você respeitar não quer dizer que você tem que aceitar e concordar. Então tome muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Porque quando você vê, você já está entremeado em coisas que depois você não pode ir contra. Porque depois não dá mais para falar. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Ou você crê que Deus é o Deus libertador, ou você crê em Deus como um vozão que vai permitindo tudo. Por todos os atributos, por todas as qualidades, por tudo que Davi representava, ele não deixou de pagar o preço por aquilo que ele cometeu. Por mais espirituais que possamos ser, por mais fiéis à igreja e leais a Deus e à igreja, somos sujeitos a cair. Não deixe o inimigo minar a sua força. Não deixe o inimigo fazer você se diminuir. Não deixe o inimigo barrar o ministério que Deus tem na sua vida. Não deixe o inimigo estragar o plano de salvação que Deus tem para você e para a tua casa. Não permita que o mal vença através de você. Dificulte as coisas para o maligno. Busque a Deus, se encha do Espírito de Deus, leia a palavra do Senhor, busque Ele, tenha comunhão com Ele. Não permita que coisas de fora tirem o foco. Não se esqueça de quem você é, porque muita gente pode não saber quem você é, mas Deus e você sabem quem você é, e o inimigo também. Seja forte. Não seja esses
Esses crentes Nutella que está tendo nos dias atuais, levado pelo emocionalismo, pelo sensacionalismo, movimentos almáticos, expressões humanas, que na hora daquele momento é o mais valente de todos, mas é que nem uma bexiga, se enche, se infla, quando sai, esvazia rapidinho, acabou, não tem força, não consegue lidar, não consegue ser diferente. Era só barulho estranho, fogo estranho, lata vazia. Se preencha da presença de Deus, amém? Glória a Deus. Se preencha da presença de Deus. Davi admitiu ao profeta o seu pecado diante de Deus, porque depois ele foi confrontado. E quando ele foi confrontado, ele admitiu o seu pecado. Uma coisa que o Salmo 51 mostra a expressão de arrependimento de Davi, a confissão de Davi. O Salmo 31 e o Salmo 32 também falam sobre isso. O Salmo 51 é mais relacionado à questão do Betseba. E você vê a Davi arrependido, prostrado, se humilhando a Deus. Escreve o Salmo, você vê o Salmo 51 assim, você vê ele falando: Senhor, me limpa com o isopo. O isopo era aquele raminho que se molhava, que os sacerdotes molhavam dentro daquela bacia para espargir. Era o isopo, era como se fosse um ramo, como se fosse arruda. Não é arruda, irmãos, mas é um raminho que o pessoal espargia. Ele falava: me purifica, me banhe, me limpe com isopo, Senhor, tenha misericórdia. E a Bíblia nos diz que a sua primeira reação na crise foi orar por 7 dias. E durante esses 7 dias, depois que Betseba engravidou, que era fruto já do pecado dele, porque quando eles conceberam essa criança, quando foi formada essa criança, foi ainda em pecado no adultério. Soube da notícia de Betseba grávida. Betseba já estava para ganhar e começou a ter complicações. E quando ele se deu por conta que aquilo era fruto da sua desobediência e do seu erro, a primeira coisa que Davi fez foi se humilhar diante de Deus. E durante 7 dias ele orou e jejuou para que Deus mantesse essa criança viva, para que essa criança nascesse com vida. E durante 7 dias Davi se humilhou, buscou a Deus, jejuou. E a gente vê isso aqui, ó, vamos ler isso aí. No versículo 15 e 16. No versículo 15 e 16, e diz assim: o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, tinha dado à luz, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, ele não comeu com eles. Ao 7º dia, olha aí, ao 7º dia, a criança, no 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informaram que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Por que Davi se prostrou e foi orar e jejuar durante 7 dias, não comeu nada, querendo uma resposta, buscando a resposta de Deus? Porque ele sabia que mesmo sendo um pecador digno de todo castigo e repreensão de Deus, Deus ainda era misericordioso e podia reverter essa situação. Ele era alguém que tinha comunhão com Deus, irmãos.
Sabe aquela história? Não adianta chorar depois que o leite é derramado, só basta limpar o que foi sujo. O que aconteceu com Davi? Não basta chorar depois que o mal aconteceu, já não vai adiantar mais nada. Não vai mais vocês ficar se culpando, não, aconteceu, acabou. Ficar se martirizando, ficar remoendo, não, já aconteceu. O leite já derramou no fogão. Não é assim? Você vai reclamar que o leite derramou? Não, você vai lá e vai limpar. É o que acontece. Quando a situação chega, quando o problema aparece, quando as coisas aconteceu o que aconteceu, agora não adianta chorar. É nessa hora que você tem que mostrar maturidade. É nessa hora que você tem que mostrar em quem você está apoiado e no que realmente te fortalece. A Bíblia nos diz que ele enfrentou a consequência com realismo. E os servos temiam de verdade falar para ele, porque ele já não estava dando ouvidos para ninguém que o incomodava no seu quarto, bater na porta, falar alguma coisa. Então eles ficaram pensando: como é que eu vou dar notícia para o rei que o filho dele morreu? Se ele já não estava aceitando nós enquanto estava sabendo que tinha vida, e agora? E aí a gente vê aqui algo interessante, que ele diz assim, versículo 19: viu porém Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi levantou-se da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, e puseram diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: o que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Davi não estava querendo viver a tristeza daquele momento. Foi feita a vontade de Deus. Você consegue lidar com a vontade de Deus? É difícil, irmãos. É difícil. Eu já fiz muitos velórios. E uma vez eu fui orar para uma pessoa que tinha tomado um tiro na cabeça e os seus miolos saíram para fora. Já aconteceu aqui várias vezes. A massa cefálica saiu para fora. Eu fiquei um bom tempo sem comer nhoque por causa disso, porque era igualzinho nhoque. Eu fui visitar o camarada no hospital, ele estava com a faixa enrolada na cabeça e a massa cefálica para fora. Para fora, irmãos, os miolos para fora. Ali ele já estava morto. Estava respirando por aparelho, o coração batia, mas o cérebro já estava parado. E a mulher dele chorando, desesperada, chorando, disse: eu não aceito, eu não quero, eu não aceito, eu não quero. E chorando, desesperada, pastor, vai lá, pastor, ora. E eu fui lá e orei, e consolava ela e a família, e virou aquele negócio todo. E a última vez que eu fui visitar ele, Deus falou comigo: fale para eles que o sofrimento vai acabar hoje. Ele foi na Santa Casa, lá em São Paulo, e eu saí. Depois que eu saí do quarto, o homem já estava em cima de uma cama, com fralda, com a cabeça enfaixada, com o miolo para fora, nenhum sinal de vida aparente, só o coração batendo, respirando, mas era o aparelho que estava. E aí eu cheguei lá e falei: ó, o Senhor disse que o sofrimento acaba hoje. Aí começou aquela choradeira, aquela situação ruim, e eu quero ele do jeito que ele quer. Eu já disse aqui várias vezes, eu falei: olha, não faça a oração errada,
Porque se ele já te dava trabalho, tempo de saúde, e ele ficar em cima de uma cama vegetando para você trocar a fralda é pior. E aí ela parou de chorar na hora. E aí recebeu, o médico veio e deu a notícia. Logo passou algumas horas, eu vim para casa, e aí já deu laudo do velório e da morte dela. Davi evitou as consequências da crise, evitando a amargura e se esforçando para não culpar Deus. Porque quando a gente está numa crise, consequência de algum pecado, de alguma falha, de algum problema que acarretou naquilo que estamos vivendo, a primeira coisa que vem à mente é ter a amargura e ressentimento dos outros e culpar a Deus pelo problema. Culpando os outros do quê? De repente de alguma coisa que deveria ter feito, ou de alguma palavra que foi dita, e culpando a Deus saindo da igreja. Então as pessoas tendem a ter esses dois tipos de comportamento. Dá lugar à amargura, o ressentimento, a mágoa ferrenha da situação e das pessoas que estavam em volta, e culpar a Deus por aquilo que aconteceu. Ah, mas não tinha plano de Deus, mas não era, Deus não tinha propósito para a vida dele, por que ele morreu? Porque ele não quis aceitar o propósito de Deus. Há muitas pessoas dentro de um cemitério cheias de propósitos, cheios de sonhos, cheios de planos. Muitas pessoas no cemitério foram enterradas com seus sonhos, com seus projetos, com seus planos, seus objetivos, com o propósito de Deus, com chamado, gente de fé. Morreu. E aqueles que morreram sem Deus, acabou. Isso é um tempo para a gente refletir, irmãos. Davi não quis ficar prostrado. Já que Deus tomou a decisão de levar a criança, de não permitir que vivesse o fruto do pecado de Davi, ele levantou, tomou um banho, trocou de roupa e foi comer, irmãos. Vida que segue. Foi a atitude de Davi. Doeu para ele? Doeu. Foi difícil para Davi saber da morte do filho? Sim. Mesmo que foi gerado de tudo aquilo que aconteceu, o pai nunca quer ver o filho morto. Nunca quer ver. Porque o natural das coisas é os pais em primeiro. E é uma dor insuportável ver aquele que você acreditava que ia viver, que ia ter uma vida toda pela frente, ser tirado de repente. E a criança era inocente, a criança não tinha nada a ver com o negócio. A criança não era culpada pelo pecado dos pais. E é isso que eu quero que você pense. Pense sobre isso, irmãos. Vale a pena às vezes endurecer o seu coração, vale a pena às vezes você bater de frente com alguma coisa, vale a pena às vezes você perder o seu tempo, perder a sua salvação com coisas que não tem sentido. Davi foi orar a Deus quando soube da doença da criança. Nasceu e ia morrer. Buscou a Deus quando podia, porque ainda acreditava na misericórdia de Deus. A criança morreu, ele enfrentou aquele momento com realidade, com o pé no chão. Não ficou amargurado e nem culpando a Deus por aquilo. Voltou ao que ele era, ele tinha que se voltar ao que ele era. E a terceira coisa, para a gente superar em tempos de crise, é trazer para nós as Escrituras.
é reivindicar os textos bíblicos, é se apoiar naquilo que Deus fala em tua palavra. Nos piores momentos, nas maiores dificuldades, não há consolo como o de Deus. Não há vida como a que Deus dá. Não há amor como o de Deus tem por nós. Não existe ninguém que pode preencher o vazio se não for Deus. É nesse momento que você tem que se apegar de verdade ainda mais ao que está escrito nas Escrituras. Davi se apegou a Deus. Davi realmente reconheceu o teu erro, pediu perdão, se humilhou, se entregou a Deus, e a coisa não aconteceu, foi feita a vontade de Deus. Ele não deixou de buscar a Deus. A morte desse filho foi o início de uma consequência muito grande que ele deveria para Davi. A esse episódio, Davi tinha só 50 anos. Muita coisa aconteceu depois disso. Muita coisa. Teve muitos problemas. Muitos problemas. Mas ele sabia que era consequência e não culpava a Deus pelos seus erros. Não culpe a Deus pela sua fraqueza, pela sua fragilidade, pelas coisas que acontecem com você. Deus não tem nada a ver com isso. Não pense em sair da igreja, não pense em largar a sua fé, abandonar a sua fé, porque eu agora aconteceu isso, aconteceu aquilo. A sua fraqueza, meu irmão. O único que pode te fortalecer e estender as mãos realmente para esse momento seu é só Deus. Ninguém vai te amparar como Deus vai te amparar. Ninguém vai te consolar como Deus te consola. Ninguém vai te amar como Deus te ama. Ninguém. Então não adianta se revoltar contra o mundo, se revoltar contra Deus, se revoltar contra a igreja e ficar não adianta. Você está criando outro problema para si. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo que eu pastorei, irmãos, é essas coisas. A gente não pode deixar a nossa fé ser abalada. Em nenhum dos momentos difíceis da minha vida eu pensei em largar Deus. Tenho passado tantas coisas, irmãos, tantas coisas eu já vivi. E eu sei que as lutas, as crises, não é circunstanciais, elas são temporais. É questão de tempo, elas vão acontecer. As lutas são naturais da vida do crente, daquele que busca a Deus, da vida do ser humano em geral. Todos nós vamos passar por lutas, todos nós vamos enfrentar dificuldades, todos nós vamos viver o dia mal, todos nós. É nesses dias que eu demonstro a fé e a confiança que eu tenho no Deus das Escrituras. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se achegou a Deus rapidamente e não permitiu que o seu coração se distanciasse do Senhor. Não permita que o teu coração se distancie de Deus no momento da crise. Não permita que o seu coração tome rumos diferentes. Não permita que os seus pensamentos vagueiem. Não permita. Deixe com que Deus guie a sua vida. Ele se recusou a desanimar, ele não quis entregar os pontos, e se a gente vê o finalzinho do texto aí, para terminar, diz assim, finalzinho do texto, versículo 21, disseram os seus servos: o que é isso que fizeste para a criança? Jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém
Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela, e teve ela um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias por amor do Senhor. Então, aquele primeiro filho não era o filho certo, mas depois o próximo filho seria o filho já dentro de uma condição diferente, dentro de um casamento que já não mais estava sendo questionado. E aí Deus faz com que Salomão se levante. E foi o segundo filho de Davi com Betseba, que virou rei de Israel. Um dos homens mais sábios que teve na Bíblia, mas não foi como seu pai, que num dado momento do seu reino se voltou a deuses estranhos, e a gente sabe toda a história depois de Salomão. Teve um exemplo tão ruim, Salomão, que depois do seu filho não conseguiu, roubou. E aí foi a divisão das tribos de Israel. Tudo que você faz tem uma consequência. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Deus te ama. E você cai por permissão de Deus. Sabe para quê? Para você ver que você é humano, que você erra, que você não é perfeito. E mesmo assim, Deus continua te amando. Então, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. No Salmo 32, e agora eu vou terminar de verdade. O Salmo 32 nos diz algo interessante aqui. Salmo 32, versículo 8. 32, versículo 8. Esse salmo é maravilhoso, irmãos. Depois leia esse salmo. O título aqui diz: a bem-aventurança de quem recebe o perdão. É um salmo que Davi fez também nesse momento. O versículo 8 diz assim, 32, versículo 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Amém? A misericórdia de Deus te assiste. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Davi compôs esse salmo no 51, no momento do arrependimento com Betseba. Esse 32 também faz alusão a esse momento. E é um salmo rico em direção e de demonstração de amor a Deus, de Deus pelo homem. Leia as Escrituras, tenha elas em seu coração, em sua mente. Não ache penoso e vagaroso e sonolento ler a Bíblia. Tem gente que usa a Bíblia como terapia para dormir. Está sem sono, está com insônia, abre a Bíblia, lê o primeiro versículo, está aquela bocejada, lê o segundo, está quase indo para Jerusalém. Aí ele diz: o Senhor é comigo, Deus está abençoando o meu sono. Não, é o inimigo que está pondo canseira para você não ler. Não é assim? Não vai fazer que nem o outro, né, Saulo? Pegar a onda lá em Jerusalém, está pensando em Jerusalém, a onda de Jerusalém é lá em Israel. Então é importante a gente entender isso. Não use a Bíblia para terapia para dormir. Leia a Bíblia. Leia. Comecei a colocar o Pedro para ler a Bíblia. E eu não fico forçando para não virar uma imposição, porque senão vira jugo. Não quero isso.
Quero que ele tenha gosto e prazer de ler a Bíblia. E ele pega a Bíblia e ele lê. Algumas coisas começou a melhorar, principalmente a leitura dele. Quando ele começou a ler a Bíblia, a leitura dele foi outra. Já lê melhor, já lê mais pausadamente, já consegue identificar as vírgulas, e aí começa a fazer as perguntas. Então instrua, ensine, faça os seus filhos conhecerem a Bíblia. Jovens, se apeguem ao Senhor. Se apeguem ao Senhor, porque Deus vai fazer muita coisa sobre a vida de vocês. Muita. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. Aleluia. Aí você vai falar: a Bíblia não pode ser terapia para dormir, mas a pregação do pastor é misericórdia, né? Aleluia. Nós temos que ler na Bíblia, leia. Tenha mais de uma versão bíblica, leia, tenha curiosidade de ler. Não leia aquilo que te convém, leia o que tem que ser lido. E você vai ver grandes coisas Deus vai fazer sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, como é que se vence em tempos de crise? Confiando em Deus e mantendo o seu foco no Senhor. Cair é do homem, o levantar é de Deus, e Deus fará justiça sobre todas as coisas na sua vida. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, clamamos ao Senhor e buscamos a Tua presença neste momento. Conhecemos, Senhor, as nossas limitações, as nossas falhas e tudo aquilo que nos envolve, Senhor, de peso e de erro sobre este mundo. Meu Deus, somos pessoas falhas, sim, carentes, sim, da Tua misericórdia, mas cremos que o Senhor é misericordioso e que, habitando o Senhor, agindo o Senhor, nada pode nos derrubar, nada pode confrontar os nossos valores, nada pode afastar de nós a Tua essência, porque cremos em Ti, Senhor. Eis aqui homens e mulheres, jovens e idosos, pessoas, ó Deus, que têm entregado a sua vida todos os dias a Ti, que clamam, que choram, que riem, que têm sonhos, que têm frustrações, homens e mulheres comuns, Senhor, como eu, pessoas que necessitam da Sua direção, que venhamos ter a Tua direção todos os dias de nossa vida, que venhamos temer ao Senhor e reverenciá-lo pelo que Tu és, que o Senhor venha fazer cada vez mais morada em nosso coração, e que nossa mente seja voltada a Ti, totalmente ao Senhor e ao poder da Tua palavra, da Tua justiça e a grandeza do Teu amor, Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus que ama, um Deus que perdoa, um Deus que age. Nós também não queremos fraquejar, dar margens para o erro. Muitas vezes erramos, ó Deus, conscientes do nosso erro, mas lhe pedimos perdão, porque só o Senhor é que nos sustenta. Venha nos sustentar, Senhor, nesta hora. Venha ouvir a oração dos Teus filhos, a cada um dos Teus servos, a cada um dos Teus justos, a cada um dos que clamam neste momento. Conforte o seu coração, fortaleça a sua alma e o seu espírito. Levante a cabeça dos Teus servos, ó Deus, e faça com que enxergue o que está adiante, a vitória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Deus, faça com que todos creem que maior é o Senhor do que qualquer coisa que está do lado de fora. Maior é a Tua presença, maior é o Teu Espírito Santo, meu Deus. Em nome de Jesus,
a sua vida, trazer luz, derrubar as muralhas, destrói as mentiras, Ele traz luz à sua vida. Ele quer te encontrar todo o tempo a tua vida. Se destrói toda mentira. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Descansa. Para te encontrar, Ele não te deixa, Ele não te abandona. Ele te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Digno de toda honra e toda glória seja Deus, os céus e a terra. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos já terminando.